Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão nos assistindo, seja pela TV ou pelas nossas redes sociais. Eu aqui, professora Patrícia de Língua Portuguesa. E hoje conversaremos sobre dois gêneros instrucionais, isso mesmo, o regulamento e o estatuto. Olha aí para vocês verem, regulamento e estatuto que são classificados como gêneros instrucionais. E o que seria aí, professora? Gêneros instrucionais. São gêneros que dão o quê, pessoal? Instruções, informações, comandos de como agir em determinadas situações. E hoje eu cheguei animada. E nós vamos conversar sobre regras e leis. E eu começo com uma pergunta. Já cheguei perguntando para vocês hoje. Alguém aí de casa, de vocês, já participaram de algum concurso na escola, na igreja ou em algum outro lugar? Tipo assim, concurso de redação, concurso de matemática. Já? Ai, que ótimo! Então é por aí que nós vamos começar a aula de hoje. Sempre que participamos de algum concurso, precisamos de um regulamento. E por que esse regulamento é importante, pessoal? Porque no regulamento teremos acesso a todas as regras, todos os passos que precisaremos seguir para participar do que está sendo proposto ali naquele concurso, não é mesmo? Estão conseguindo entender aí o que é um regulamento? Ele é um texto normativo que engloba o quê? Um conjunto de regras, normas e princípios e que estão destinados a regular, organizar o funcionamento de um grupo ou de uma determinada atividade. Então, pessoal, o regulamento são textos que orientam aí o comportamento do interlocutor, quase que eu falei errado, certo? Interlocutor. E coloca aí de maneira minuciosa, nas entrelinhas, as regras para serem seguidas e as penalidades para quem não cumprir essas regras. Vamos de exemplo? Por exemplo, aí, nós temos regras para frequentar um clube, por exemplo, né? Participar de um concurso, regras para ir à escola e por aí vai, não é mesmo? Para todas essas situações, existem regras que servem para nos organizar. Agora, o estatuto, ele é um conjunto de leis que regem uma estrutura social coletiva, que guiam a organização de um Estado, sociedade ou associação. O regulamento e o estatuto, pessoal, eles possuem regras que acabam orientando o nosso comportamento. São textos que estão aí em determinadas situações específicas e que fazem parte do nosso convívio social. O estatuto, ele tem a ver com leis, com o maior, e o regulamento são as regras. São regras específicas adaptadas para cada grupo social. Continuando a falar aí do estatuto, eles são textos mais amplos e são diversificados, atingindo um público maior. São leis que servem para organizar, que servem para administrar e, de certa forma, orientar o nosso comportamento. Então, ambos, estatuto e regulamento, né, eles fazem parte da esfera jurídica do direito aí e atingem o público, certo? Bom, o estatuto ele é um texto que tem como função expressar princípios que regem ao quê? A organização de um governo, seja ele o Estado, uma associação ou uma sociedade. Apresentando o quê, pessoal? Acabei de falar, hein? Os códigos, regulamentos de conduta, as normas, leis, hábitos, costumes e etc. Por aí vai, né? Tudo isso de um grupo. Ele é um texto normativo também, que estabelece regras a serem obedecidas e respeitadas. Ele institui, ele cria direitos e deveres e também fiscaliza a responsabilidade no cumprimento desses direitos e desses deveres. O estatuto, pessoal,
ele delibera, ou seja, ele determina a respeito aí das penalidades em caso de infração dessas normas. Os estatutos obedecem a orientações de formulação que determinam sua organização e linguagem. Devem seguir uma ordem lógica e empregar uma linguagem clara e precisa, ou seja, ele usa uma linguagem formal. Pessoal, qualquer um pode ler um estatuto? Me respondam aí, o que vocês acham? Pensa aí. Claro, né, professora? Qualquer um pode ler o estatuto, pessoal. Porém, qual é a dificuldade? Isso mesmo, estudante, o vocabulário. Por quê? Porque o estatuto ele possui um vocabulário requintado, sofisticado, que exige de nós, leitores aqui, né, um domínio vocabular muito bom. Mas nada como um bom dicionário de cabeceira para resolver esse problema, não é mesmo? Chegou em uma palavra complicada, dicionário nela. Gostaram? Nada de deixar de ler aí o estatuto ou os regulamentos por conta da dificuldade de entender esse tipo de texto. Temos que ler sempre. E qual a estrutura de um estatuto ou um regulamento, pessoal? Aposto que ninguém nunca parou para pensar, né? Que o estatuto e o regulamento, ele tem uma estrutura, não é mesmo? Mas tem, viu? Se é um gênero textual, seu texto precisa de uma estrutura. E tanto o regulamento aí quanto o estatuto, ele tem o quê? Uma introdução, que pode ser a lei que deu origem ao estatuto ou ao regulamento. E ainda, nessa introdução, pessoal, é apresentado o responsável pela criação e pela sanção da lei, ou do regulamento. É uma identificação. Depois, nós temos o quê? A ementa, que é uma descrição que costuma ficar recuada sempre à direita. E em seguida, o conteúdo, que é o resto do texto. Nós temos também títulos, que costuma abordar os objetivos que serão tratados, né, no estatuto. O capítulo, que é o assunto maior e que costumam ser divididos em seções. Temos também os artigos, que são aquelas subdivisões e eles servem para agrupar assuntos, para facilitar a localização de uma informação. E se vocês tiverem a oportunidade, hoje eu estou gaguejando, hein? De estar lendo aí algum estatuto ou regulamento, observem, pessoal, que o artigo só estará com a numeração ordinal até o 9º. Do 10 em diante, olha que legal, ele vai estar com a numeração cardinal. Interessante, não é mesmo? E vale a pena vocês observarem, se vocês tiverem a oportunidade. Temos também, dentro aí do regulamento e do estatuto, o parágrafo, que é aquela informação complementar. O inciso, que trata aí da explicação específica daquele parágrafo, e eles são sempre representados pelos algarismos romanos, certo? E possui também a alínea, que é a subdivisão do inciso, e que são representados aí por letras minúsculas. E nós temos vários tipos de estatutos já criados aí no Brasil, pessoal, e que são importantes aí para nós. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o famoso ECA, né, que a gente conhece, e ele dispõe o quê? Ele dispõe o quê? Nada, né? Ele organiza sobre os direitos humanos de crianças e adolescentes, e ele tem sido muito importante aí para a proteção desses grupos. Essa mesma lei também aponta procedimentos e órgãos protetivos. E eu posso citar mais alguns outros exemplos de estatutos para vocês, que são até muito conhecidos, pessoal. Olha lá na próxima tela para vocês verem. Tá vendo? Nós temos o Estatuto do Idoso, o Estatuto do Desarmamento, o Estatuto de Defesa do Torcedor, o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto da Juventude. Muitos estatutos que foram criados aí, não é? Ao longo dos anos. Resumindo, não que a aula tenha acabado, tá, pessoal? Mas vamos resumir aí. Regulamento e estatuto apresentam regras e leis e têm quais características, estudantes?
Textos objetivos que orientam o comportamento do interlocutor, apresentam regras a serem cumpridas, apresentam penalidades para quem não cumprir as regras e estão relacionadas ao domínio jurídico, que se refere aí ao campo do direito, das leis e da justiça. O estatuto refere-se ao campo de um grupo maior de pessoas. Eles se dirigem a todos os cidadãos. O regulamento orienta o interlocutor, apresenta as regras, penalidades. Eu estou falando de interlocutor durante a aula toda aqui, não é mesmo? E vocês sabem me dizer aí, pessoal, o que é interlocutor? Interlocutor são as pessoas que participam da conversa. Então, quem é o interlocutor mesmo? Fala aí para mim. Somos nós. O estatuto deve seguir o quê? Uma ordem lógica. Vamos voltar a falar do estatuto, né? Já saí do interlocutor, fui direto. Vamos lá, Patrícia, respira. O estatuto, pessoal, ele deve seguir o quê? Uma ordem lógica. Deve usar uma linguagem clara e objetiva e possui termos técnicos de acordo com a área específica aí. E qual que é o objetivo de um estatuto? Vocês lembram? Falei lá no início da aula. Assegurar direitos e deveres do cidadão, bem como prever as sanções legais para resguardar o cumprimento delas. E também normatizar a convivência de um grupo dentro da sociedade. O que seria da nossa vida se não tivéssemos as regras e as leis, não é mesmo? E o objetivo do regulamento, vocês lembram? Estabelecer um modo de funcionamento de um grupo ou de uma atividade. E é claro que eu não poderia deixar de falar de texto instrucional. Vamos ver se vocês prestaram atenção aí quando eu falei o que é um texto instrucional. Lembram aí, estudantes? O que seria um texto instrucional? Estou escutando? Isso mesmo. São textos que nos dão instruções, informações, comandos de como agir em determinadas situações. E em relação ao estatuto e regulamento é isso. Espero que vocês tenham entendido e observado a diferença entre eles, certo? Agora eu trouxe para vocês um modelo de regulamento e um modelo de estatuto para observarem, só observarem, hein, pessoal, a diferença entre esses dois textos. Vamos começar aí com o regulamento? Olha aí para vocês verem. Estão vendo? Isso aqui, ó. Esse é o regulamento que eu trouxe para vocês. E fala de quê, pessoal? Olha lá em cima lá. Vê se vocês conseguem enxergar. Tá pequenininho ainda? Segundo concurso de língua portuguesa e matemática do Departamento de Ensino da Secretaria Municipal de Educação de Governador Valadares, Minas Gerais. Alguém aí de casa já participou de algum desses concursos de língua portuguesa e matemática? Quem nunca, não é mesmo? Logo abaixo aí, pessoal, ó, nós temos aí a introdução. Lembra que eu falei da introdução? Olha, isso. E o que diz nessa introdução desse regulamento? Quem está promovendo, a quem será destinado e quem está apoiando esse concurso. Logo abaixo também, olha, nós temos o quê? O capítulo 2º, que ele é dividido em artigo 2º, 3º e 4º, e vai falar sobre a dimensão que esse concurso vai tomar. Pessoal, eu não vou mostrar todo o regulamento, porque ele tem 9 páginas. Calma aí. Mas eu posso falar das divisões que ele tem. Então, vamos lá, ó. Ele é composto por 10 capítulos e 33 artigos que tratam da organização desse concurso, objetivo, como irá funcionar, a quem vai atender, fala como serão as provas, entrega dessas provas e por aí vai. Então, esse regulamento trata de regras específicas para um grupo de estudantes, escolas e professores que participarão desse concurso. E a linguagem? Observaram, pessoal? Uma linguagem formal, mas tem um vocabulário simples, que é de fácil entendimento aí. E por quê? Porque o objetivo do concurso é alcançar o máximo de alunos. Então, precisamos aí de um vocabulário mais simples, o que não deixa de ser formal. Olha o primeiro aí, ó, o artigo 1º, pessoal. O concurso é destinado aos estudantes de todas as escolas municipais devidamente matriculados e frequentes nos anos
finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, com o objetivo de estimular e promover o estudo da língua portuguesa e matemática, contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, promover a difusão da linguagem, identificar estudantes destaques e incentivar seu ingresso em universidades, incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, contribuindo para sua valorização profissional, propiciar a integração das escolas municipais com as universidades, os institutos de pesquisa e com as sociedades científicas. Viram? Rapidinho, nós lemos aí o artigo 1º, uma linguagem formal, porém, pessoal, simples de entender. E foi empolgante ver a participação dos meus colegas, professores e dos estudantes nesse concurso. Agora, eu trouxe um modelo de estatuto. Vamos observar se vocês conseguem ver essa diferença entre os textos? Próxima, isso. Olha aí a imagem. Esse daí é o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu não vou ler também não, podem ficar tranquilos. E sabe como fica então a divisão dele, já que nós não vamos ler? Isso. O ECA, pessoal, ele é composto por 267 artigos, dividido em 2 livros. O primeiro livro trata de questões gerais, ou seja, como a lei deve ser entendida, qual é o alcance dos direitos que ela enumera. Esse livro, o primeiro, né, também destaca os 5 direitos fundamentais da população infanto-adolescente. Já o segundo livro, conhecido aí como a parte especial, traz as normas gerais que regem a política de enfrentamento às situações aí de violação ou ameaça aos direitos da criança e do adolescente. Nessa parte também do segundo livro, estão descritas aí as diretrizes da política de atendimento, aquelas medidas de proteção e socioeducativa, o acesso à justiça e os crimes e infrações administrativos. E a linguagem desse texto, pessoal? Usam também uma linguagem formal. Porém, no estatuto, né, é mais elaborada, com muitos verbos e palavras aí como sanciono, facultar, assegurar e por aí vai. Isso só nesse pedacinho aí que eu trouxe para vocês. O importante, estudantes, é vocês entenderem que tanto o regulamento quanto o estatuto estão aqui para organizar o nosso convívio social, certo? E para interpretar textos como regulamento ou estatutos, é preciso conhecer todo o texto. É preciso ler. Por mais cansativo que seja, é muito importante entender o que é direito e o que é dever. É muito importante conhecer nossos direitos e saber como aplicá-los aí em nosso dia a dia. Então, leiam, conheçam seus direitos e seus deveres, consulte o dicionário. E falando de leis, eu trouxe para vocês algumas leis que são curiosas e, para não dizer, ilógicas, que são aí as leis mais estranhas do nosso país. E essas leis, elas são municipais e passaram pelas câmaras aí de vereadores para serem aprovadas ou não. Fica claro aí, hein? Pessoal, a maioria dessas regras, né, dessas leis, elas foram escritas aí no século passado e foram esquecidas ao passar dos anos, sabe? E outras entraram em vigor há pouco tempo. Vamos lá? As leis mais estranhas do Brasil. Gostaram da chamada? Então vamos lá, presta atenção, hein? A primeira, gente, não ri não. Não ri não, senão eu vou rir daqui de casa também. Daqui de casa não, né? Daqui do estúdio, hein? É proibido comer melancia. Isso mesmo que vocês me ouviram dizer. É proibido comer melancia. Não ri não, gente, é sério. Em 1984, a melancia foi proibida em Rio Claro, cidade lá do interior de São Paulo. Isso porque existia a suspeita de que a fruta transmitia doenças aí como febre amarela e tifo. Interessante, né? Agora presta atenção na próxima, gente. Deixa eu concentrar aqui para não rir. Salvem o português. Ó, viu? Uma lei que entrou em vigor
em Pouso Alegre, Minas Gerais, em 1997 e multava em R$ 100 quem fizesse faixas e banners com erros gramaticais. E a multa, pessoal, subia para R$ 500 caso o erro fosse estampado em outdoors. Ai, ai, ai. E existem outras leis estranhas que foram criadas, mas não daria tempo de eu falar todas aqui para vocês. E existem leis estranhas pelo mundo também, viu, pessoal? Vocês acham que é só o Brasil que aprova leis curiosas? Não, não é só o Brasil que faz leis curiosas, não. Querem uma? Só para a gente terminar a aula de hoje? Vamos terminar a aula falando, né, de outros países também. Lá na França, tem uma lei que se chama assim, ó, presta atenção, não ri. Porquinho imperador. Viram? Porque é proibido batizar um porco com o nome de Napoleão, por ser considerado aí uma ofensa ao general francês. Leis estranhas pelo mundo e assim a gente termina a nossa aula de hoje. E agora é com você, estudante. Acessem a plataforma smedgv.com/aluno ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui no canto da tela. Vai aparecer? Apareceu. Se inscrevam no nosso canal no YouTube SMedGV. E pratiquem, pessoal, porque é praticando que a gente aprende. Até a próxima e fiquem com Deus!